vai viajar no próximo feriado? Para uma linda praia ou região serrana, ou você prefere o exterior? Ou será que fazer turismo ainda é um sonho caro e distante? Todo esse roteiro pode mudar se novas leis e projetos forem aprovados. No primeiro mandato, o presidente Lula criou o Ministério do Turismo e lançou um plano nacional para o setor. Uma segunda edição do plano propõe metas até 2010 para transformar a atividade em mecanismo de desenvolvimento do país, criando postos de trabalho e promovendo qualificação profissional. Em breve, o setor pode ganhar uma lei geral. Mas as comemorações do Dia Mundial do Turismo, em 27 de setembro, o tema de destaque foi a importância da mulher para o desenvolvimento dessa atividade. E é com esse ponto de partida que eu começo o Mulheres no Parlamento de hoje, que recebe a deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, presidente da Comissão de Turismo e Desporto, e a Janine Pires, presidente da Embratur. Muito obrigada pela presença das duas aqui no Mulheres no Parlamento, é um prazer. Bom, eu queria começar com a questão da mulher mesmo, Janine. No turismo se repete o que a gente percebe em outros setores da economia, de serviços no país. As mulheres ganham menos e desenvolvem atividades com remuneração menor? A presença da mulher na sociedade, ela se dá de maneira desigual praticamente em todas as atividades, né? Não obstante seja o turismo uma atividade do setor de serviços, onde há um grande emprego da mão de obra, a gente ainda percebe que há uma diferença de salário entre mulheres e homens e normalmente as mulheres estão mais presentes no setor informal e os homens no emprego formal. Que tipo de atividade as mulheres desenvolvem mais no turismo, Janine? O serviço de hospitalidade, como a gente chama no turismo, ele engloba atividades que vão desde a parte de serviços de hotéis, como você tem toda a parte de camareiras, recepcionistas, atendentes de hotel, você tem toda a parte de artesanato, as mulheres que fazem os acarajés na Bahia, as rendeiras, né, pelo Brasil afora que se destacam. Então há uma presença feminina em toda a parte de receptivo e de serviços que é inerente à atividade turística. Quando você começa a subir na hierarquia das atividades, onde os salários são maiores, você percebe que há uma presença masculina bem maior do que a feminina. E nos países mais desenvolvidos? Pode falar, deputada. Embora isso também esteja mudando. É um quadro que a gente tem, que é um quadro que corresponde a toda a economia brasileira, mas também no turismo há uma presença das mulheres que já vai se destacando nos postos-chave dos hotéis. Nós temos até donas, dirigentes de empresas aéreas no turismo, nós temos piloto, mulher no turismo, então, na aviação comercial, então nós estamos também vivendo essa modificação na área do turismo, que é também uma modificação que ocorre em toda a economia nacional, porque a mulher está se qualificando mais para o emprego. A minha pergunta também ia ao encontro da mão de obra. A mulher tem uma qualificação melhor em vários níveis, né, em outros setores da economia. E é fato, e a PNAD acabou de identificar isso, que as mulheres estão ficando mais tempo na escola, frequentando mais cursos de nível superior. O impacto vai ser breve, né, no setor de turismo. Exatamente. Como a deputada colocou, a mulher ainda é minoria, ainda existem essas diferenças, e sua presença se configura em uma novidade em diversos setores, ou seja, ela ocupa espaços importantes que ela não ocupava. E, de fato, a mulher, eu acredito que essa não seja uma realidade só brasileira, mas uma realidade mundial. A mulher, ela se qualifica mais, se especializa mais, para que ela possa ocupar também cargos e posições qualificadas que hoje o mercado competitivo exige. Mas em países assim como os Estados Unidos e França, por exemplo, a dar exemplo de duas potências do turismo mundial, se repete esse quadro? As mulheres também têm um destaque mais igual em relação aos homens? Você tem alguns dados assim, alguma percepção, deputada, sua? Aí a especialidade é de Janine, que é a mulher que vende o Brasil lá fora, mas ainda assim, dos dados que nós temos no movimento de mulheres, nos movimentos feministas, é claro que em países desenvolvidos a presença da mulher em instâncias da economia com um nível de salário melhor, um nível de renda mais alto, é maior do que no Brasil. Mas ainda assim, essa relação de desigualdade permanece. Os homens têm postos mais destacados que as mulheres, que recebem salários maiores do que os das mulheres. O que é fato é que para nós mulheres
chegarmos ao lugar onde os homens estão, nós temos que estar mais qualificadas. Nós temos que ter um nível de escolaridade maior. E isso já é uma realidade no Brasil, no turismo e fora do turismo. As pesquisas na área do mercado de trabalho indicam que a mulher está tendo um nível de qualificação maior para ocupar funções que antes eram ocupadas pelos homens com nível de qualificação, de escolaridade, de tempo de escolaridade menor do que o da mulher. As grandes potências mundiais do turismo, se a gente pode dizer assim, repetem esse panorama? Sim, eu entendo, e o que a deputada mencionou dos estudos no mundo ainda mostram essa desigualdade. Não obstante, você tem diferenças de desenvolvimento socioeconômico que mostram um pouco em determinados países onde a mulher consegue ocupar outras funções. O que eu acho importante a gente destacar nesse cenário é o exemplo. Então, se você tem, a gente ficou mencionando a coincidência hoje no turismo brasileiro, né, de nós termos uma ministra que é mulher do turismo, nós temos a deputada que é presidente da comissão na Câmara, a senadora no Senado, né? Eu sou a primeira mulher que esteve em Embratur em 41 anos. Então, o que eu acho interessante e a experiência que eu acho que a gente deve mencionar é que a presença da mulher em determinadas posições de destaque encoraja as mulheres de maneira geral a se posicionar e a ver que ela também pode se destacar na sua atividade econômica, no seu papel político, no seu papel na sociedade. Então, o exemplo ele é importante e ele encoraja as mulheres a também colocarem a cara e seu espaço. Exatamente. Além disso, eu acho que tem uma outra coisa fundamental no que diz respeito ao turismo com relação à mulher. A imagem da mulher no turismo foi sempre veiculada unindo a uma ideia de erotização, não é? Principalmente no que diz respeito à propaganda do nosso país fora para o exterior, ou mesmo de alguns estados em outros. No meu estado, por exemplo, que é um estado negro, onde a cultura afro é muito forte, a presença da imagem de uma mulher africana, de uma mulher negra, erotizada, era muito comum nas agendas publicitárias. Hoje, quando nós estamos tendo uma imagem da mulher no Brasil vinculada à ideia de uma ministra do turismo, de uma presidente da Embratur do turismo, de deputadas, de senadoras que estão comandando dentro do Poder Legislativo esta área, nós temos quase uma dezena de mulheres a nível de Estado que estão comandando ou presidindo empresas ou sendo secretárias de turismo, portanto, na organização da política pública para o turismo. Isso também nos ajuda a combater o turismo sexual, nos ajuda a denunciar esse tipo de exploração que se fazia da imagem da mulher brasileira e a tentar, portanto, buscar um tipo de turismo que não seja contaminado por uma ideia negativa, por uma ideia predatória do desenvolvimento social em nosso país. É um grande salto, né? Eu vou ter que fazer um intervalo pequenininho agora, mas a gente não demora nada, é só um instante. Até já.